Os lobos sempre exerceram um fascínio sobre as culturas ao redor do mundo, inspirando medo, admiração e respeito. Suas características selvagens e misteriosas os colocaram no centro de inúmeras histórias e mitologias. Desde guardiões espirituais até criaturas malignas, os lobos foram representados de várias formas, moldando a maneira como os seres humanos os veem. Este roteiro explora a presença marcante dos lobos nas lendas e mitos populares, revelando o impacto cultural e simbólico dessa criatura. Na mitologia grega, o lobo foi frequentemente associado à força e à ferocidade. O deus Apolo, por exemplo, foi retratado em algumas tradições como líder de uma matilha de lobos. A cidade de Delfos, local de seu famoso oráculo, foi protegida por lobos que guardavam seus mistérios. Esse vínculo entre o lobo e as divindades gregas refletiu a admiração que a sociedade tinha por sua astúcia e força. Os gregos viram o lobo como um animal sagrado, ligado ao poder divino. A fundação de Roma está intimamente ligada à imagem de uma loba. A loba Luperca foi responsável por amamentar Rômulo e Remo, os fundadores da cidade, após serem abandonados. Esse ato de proteção e cuidado colocou os lobos em uma posição de reverência na mitologia romana. Os romanos consideraram os lobos símbolos de força, resistência e lealdade, valores essenciais para sua cultura militar e expansionista. A loba se tornou um ícone do poder romano. O conceito de lobisomem surgiu no folclore europeu medieval, representando a fusão entre o homem e o lobo. As lendas de homens que se transformavam em lobos durante a lua cheia espalharam-se por toda a Europa, gerando medo e mistério. Essas histórias refletiram o temor humano da natureza selvagem e indomada. O lobisomem representou o lado mais sombrio da natureza humana, um símbolo do descontrole e da fúria animal. Na mitologia nórdica, Fenrir, o lobo gigante, ocupou um lugar de destaque como uma das criaturas mais temidas. De acordo com as profecias do Ragnarok, Fenrir estava destinado a devorar Odin durante o Apocalipse. Os vikings, conhecidos por sua coragem e bravura, respeitavam profundamente os lobos e viam neles a força e a inevitabilidade do destino. Fenrir personificou o caos e o poder destrutivo, mas também a força bruta necessária para enfrentar o fim dos tempos. Para muitas tribos nativas americanas, o lobo foi considerado um guia espiritual, um símbolo de sabedoria e proteção. Eles acreditaram que os lobos possuíam uma conexão com o mundo espiritual e atuavam como mensageiros entre os deuses e os humanos. Em várias tribos, o lobo foi visto como o protetor da família e da comunidade. O respeito pelos lobos refletiu-se nas tradições e nos rituais sagrados dessas culturas. No xamanismo, o lobo foi frequentemente considerado um animal de poder, oferecendo orientação espiritual para os que buscavam entender melhor a natureza e a si mesmos. Xamãs de várias culturas invocavam o espírito do lobo em seus rituais de cura e proteção. O lobo, com sua capacidade de viver em comunidade e sobreviver em ambientes difíceis, simbolizou resistência e sabedoria. Ele também foi visto como um protetor contra forças malignas. Na mitologia celta, os lobos eram frequentemente vistos como seres místicos, associados a deuses da guerra e da proteção. Eles eram companheiros de divindades como Morrigan, a deusa da guerra, e representavam força e determinação. O lobo celta foi uma figura ambígua, visto tanto como um protetor quanto como uma ameaça. Seu papel como guardião e guerreiro o colocou em uma posição central nas histórias celtas. Na tradição cristã, os lobos frequentemente representaram o mal e a ameaça, associados ao diabo e ao pecado. Em muitas histórias bíblicas, os lobos apareceram como predadores que atacavam ovelhas indefesas, simbolizando a tentação e a destruição. No entanto, em algumas interpretações, o lobo também assumiu um papel mais positivo, representando a necessidade de proteção e vigilância. Essa dualidade refletiu a visão complexa da Igreja sobre a natureza selvagem. No Japão, o lobo, Okami, foi reverenciado como um protetor das aldeias e das colheitas.
Algumas lendas contavam que os lobos protegiam os moradores de desastres e maus espíritos, atuando como guardiões das montanhas. Sua presença era vista como um sinal de boa sorte e proteção divina. Mesmo após a extinção do lobo japonês, sua imagem permaneceu forte no imaginário popular, sendo venerado em santuários e cerimônias. Em muitas culturas, o lobo foi associado à liberdade e à vida selvagem e indomável. Sua capacidade de sobreviver em ambientes hostis e de caçar em grupo fez dele um símbolo de resiliência. Para os povos nômades e pastores, o lobo representava tanto um rival quanto um exemplo de força. Sua presença nas terras selvagens tornou-se um lembrete da liberdade natural e da independência, qualidades admiradas por aqueles que viviam à margem da civilização. Com o passar do tempo, os lobos continuaram a ser figuras centrais na cultura popular. Filmes, séries de TV e livros de fantasia frequentemente utilizaram lobos e lobisomens como símbolos de poder e mistério. Obras como Game of Thrones e Crepúsculo popularizaram ainda mais a imagem do lobo como uma criatura mágica e poderosa. O impacto dos lobos nas lendas evoluiu para o entretenimento moderno, mas suas características selvagens e enigmáticas permanecem. A imagem do lobo inspirou muitos artistas e escritores ao longo dos séculos. Na literatura, lobos apareceram em fábulas e contos de fadas como criaturas que simbolizavam perigo e astúcia, como no famoso Chapeuzinho Vermelho. Na arte, esculturas e pinturas representaram lobos como guardiões ou como parte de paisagens místicas. O lobo sempre foi uma fonte de inspiração para expressar a dualidade entre o bem e o mal. Nas culturas xamânicas, os lobos foram vistos como guias ancestrais, representando a sabedoria dos antigos. A conexão espiritual entre lobos e humanos foi preservada em muitas cerimônias e tradições. Ao observar o comportamento dos lobos, os povos ancestrais aprenderam sobre sobrevivência, liderança e coesão social. Essa relação profunda moldou a maneira como os humanos interpretaram o mundo natural. Em várias regiões da Ásia Central, os lobos foram reverenciados como seres sagrados. Entre os mongóis, o lobo foi visto como o ancestral direto do povo, sendo protegido e venerado em suas tradições. Essas crenças fortaleciam a identidade cultural e a relação dos povos nômades com a natureza. O respeito pelos lobos reforçou a importância da coexistência entre o homem e o ambiente selvagem, e essa tradição se manteve até os dias atuais. Ao longo da história, muitas superstições giraram em torno dos lobos. Em algumas culturas, encontrar um lobo ao anoitecer era visto como um sinal de azar, enquanto outras acreditavam que um uivo de lobo poderia prever desastres. Essas superstições reforçaram o mistério em torno dos lobos e perpetuaram a imagem deles como criaturas sobrenaturais. Mesmo com o avanço da ciência, muitas dessas crenças ainda persistem, especialmente em áreas rurais. Além de seu impacto cultural, os lobos desempenharam um papel fundamental nos ecossistemas. A reintrodução de lobos no Parque Nacional de Yellowstone, no EUA, restaurou o equilíbrio ecológico da região. Ao controlar as populações de cervos, os lobos permitiram que a vegetação se regenerasse, beneficiando diversas outras espécies. Esse impacto positivo mostrou que, além de figuras míticas, os lobos são essenciais para a saúde ambiental. Os lobos, tanto nas lendas quanto na vida real, representam muito mais do que animais selvagens. Eles simbolizaram poder, mistério, sabedoria e medo em várias culturas ao longo dos séculos. A presença contínua dos lobos no imaginário popular reflete a profunda conexão entre humanos e o mundo natural. Suas histórias, mitos e lendas ainda nos influenciam, revelando a complexidade e a admiração que temos por essas criaturas majestosas. Até a próxima!